galera, vamos para o nosso último vídeo aqui de algoritmos, que vamos entrar com números primos. E se você assistir o curso completo até aqui e assistir esse vídeo e estudar um pouquinho, você vai estar habilitado para fazer a prova de quinta-feira. Então, vamos para esse exercício. Faça um algoritmo que receba 10 números e mostre a quantidade de números primos. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber o que é números primos. Aqui. Por exemplo, 5, a gente sabe que 5 é um número primo. 5 é um número primo. Mas por quê? Porque a gente sabe que ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Ou melhor, ele só dá resto zero quando ele é dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, 5 por 1, o resto, percebe aqui que isso aqui não é o valor. Não é o valor, 5 por 1 dá 5. Mas 5 por 1 eu estou analisando aqui o resto. 5 por 1 dá resto zero. 5 por 2 não dá resto zero. 5 por 3 não. 5 por 4 não. 5 por 5 dá resto zero. Então, como que eu descubro se um número é primo? Eu divido ele, esse número n, por 1 até n, que é o valor dele mesmo. E se tiver só dois restos zeros, significa que o número é primo. Então, eu tenho que fazer uma estrutura de repetição para 1 até n, porque eu vou dividir esse valor n, por 1 até n, que é ele mesmo. Aí, se tiver dois restos zero, então o número é primo. Vamos voltar lá, então. Então, algoritmo. Só que eu tenho que fazer isso para eu analisar se o número é primo. Para analisar se o número é primo. Só que ele quer que eu faça isso com 10 números. Então, eu vou ter que fazer uma estrutura de repetição aqui para os 10 números, para receber 10 números. E uma para ver se o número é primo ou não. Algoritmo, declare. O que eu vou declarar? São duas estruturas de repetições. Então, eu vou declarar I e J. E o número que eu vou estar captando. Depois eu vou declarar nas outras variáveis. Vou declarar depois. E não vou zerar as variáveis já agora. Eu só vou zerar no final do exercício quando a gente ver para onde a gente vai colocar ela. Para ficar de uma forma intuitiva. Então, para I, eu tenho que fazer a primeira estrutura de repetição. Para I de 1 até 10, faça início. Que estrutura de repetição que é essa que eu estou fazendo? É aquele que receba 10 números. Então, eu vou ter que repetir tudo isso que eu vou fazer 10 vezes. Eu vou ter que repetir 10 vezes ele recebendo o número n, calculando se ele é primo ou não. Início. Escreva. Eu vou pedir, primeira coisa, digite o valor. Eu vou pedir para ele o número. Leia em n. Tudo bem. Eu pedi para ele o valor e li em n. Agora esse valor n, eu vou ver se ele é número primo ou não. Então, eu vou ter que fazer uma estrutura de repetição. Eu vou ter que dividir esse n por 1 até n. Então, eu faço uma estrutura de repetição o quê? Que ela vai de I, ela vai de 1 até n. E eu vou dividir esse n por i. Porque n dividido por i, se o n estiver valendo 5, aí esse i vai ser de 1 até 5. Aí vai dividir 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5. Faça início. Só que o que eu estou querendo ver é o resto, e não a conta. Então, o resto, ele vai receber o que? O resto de n por i. Porque esse i, ele está variando de 1 até n. Ele vai fazer a divisão. Se esse número for 1000, esse i ele vai variar de 1 até 1000 e vai dividir por todos os números. De 1 até 1000. E ele vai ver se o resto, ele vai analisar o resto. E eu estou querendo saber se o resto vai ser quanto. Se o resto vai ser 0. Porque se o resto for 0 e tiver só dois restos 0, o número é primo. Se o resto for 0, eu vou criar então um contador de resto para mim, que ele vai contar quantos restos tem esse número. Aí se esse contador de resto estiver valendo 2, então significa que o número é primo. Tudo bem até aqui? Vamos declarar o que eu coloquei até aqui. Eu coloquei R, coloquei CR. Depois eu vou zerar as variáveis, não vou zerar ainda.
Tudo bem, então eu tenho uma estrutura de repetição aqui que vai repetir 10 vezes, vai pedir 10 vezes o valor, vai ler em n. Aí eu tenho outra estrutura de repetição que vai variar de 1 até n, porque ela vai dividir n por i. Se o valor for 5, então essa estrutura de repetição vai variar de 1 até 5, e vai analisar o resto de 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5. Se o resto for 0, ela vai contar um resto aqui. No caso do 5, ela contaria 2 restos. Aí eu pego essa estrutura aqui e coloco ela para girar. Agora ela vai girar quantas vezes? De 1 até n vezes e vai contar quantos restos dá. Aí depois que eu finalizar isso aqui, eu vou analisar quantos restos deu. Aí se o contador de restos estiver valendo 2, significa que deram 2 restos, então o número é primo. Aí eu vou criar uma variável c, que chama contador dos números, vou chamar cpri, que é o contador dos números primos, que vai receber o quê? Contador dos números primos mais 1. Vai contar um número primo. Aí como? Aí tudo bem, ele vai contar um número primo e beleza. Aí eu vou colocar o j para girar. E agora, fim ali do primeiro do para do j, e fim algoritmo. Não está pronto ainda, não vou nem dar fim algoritmo. Final, não está pronto ainda. Vamos analisar aqui e eu vou ver o que tem que zerar. Tem que zerar algumas coisas aqui, antes de terminar. E eu acrescentei aqui o C e o contador dos primos. Tudo bem. Agora eu tenho uma estrutura. Olha só, ela vai repetir 10 vezes aqui fora, porque ele quer o quê? Faça um algoritmo que receba 10 números e mostre a quantidade de números primos. Então ele está recebendo 10 números aqui fora. Ó. Esse J está variando de 1 até 10. E aqui J recebe J mais 1. Então essa estrutura minha aqui, ela vai repetir 10 vezes. Então essa parte do exercício aqui, eu já tenho. Agora mostra a quantidade de números primos. Com isso aqui repetindo 10 vezes, aí eu vou analisar. Quando ele vai pedir um valor, vai ler em n. Ok? E aí esse valor, ele tem que testar se esse valor ele é primo ou não. Se for primo, ele vai contar um número primo. Se não for, ele não vai contar. Aí como que eu analiso se é primo, eu divido esse valor n por ele até ele mesmo. Então vamos supor que eu digitei aqui o valor 3. Digite o valor, digitei 3, ele leu em n. Aí para ir de 1 até 3, faça. Início, o R vai receber o resto de 3 por 1. E ele vai ver se o resto for igual a 0, opa, é igual a 0. Então o contador de resto vai receber contador de resto mais 1. Vai estar tendo um resto. Aí ele vai girar. Aí esse número vai passar para ler 2. Aí ele vai receber agora o resto de 3 por 2. Ele vai ver que o resto não é 0, ele vai vir para cá e vai girar de novo, 3 por 3. Aí ele vai receber o resto de 3 por 3, que o i está valendo 3 agora. Se o resto é igual a 0, ele vai ver que o resto é igual a 0. Então o contador de resto vai receber 1 mais 1. E ele vai finalizar, porque ele vai passar aqui para o 4, vai ver que é de 1 até 3. Aí ele finaliza, ele vai ver aqui, se o resto é igual a 2, então contador de primo recebe contador de primo mais 1. Porque significa que o 3 é primo. Aí ele vem para cá e pede o próximo número. Se o cara digitar 5, ele vai analisar que é primo também. Mas como eu tenho algumas variáveis aqui que aparecem dos dois lados, que é o contador dos primos, contador dos restos, contador dos restos, eu tenho que zerar elas. O contador dos primos, eu vou zerar ela bem no início do exercício. Eu zero ela bem no início do exercício. E o contador dos restos, eu tenho que zerar ela bem aqui. Não posso zerar ela no início do exercício. Por quê? Porque esse contador dos restos, olha como é que funciona. Esse J ele vai rodar de 1 até 10. Eu vou digitar o número 3. Aí quando eu digitar o número 3, ele vai vir aqui, vai zerar o contador dos restos e vai analisar aqui o número 3, igual nós fizemos, e vai descobrir que o contador dos restos vale 2. Aí aqui, se o contador de restos é igual a 2, ele vai contar o número primo. Aí quando eu voltar para cá e ele digitar o número 5, se eu tivesse zerado esse contador dos restos lá fora, e não tivesse ele aqui, se eu tivesse zerado esse contador dos restos aqui fora, e não tivesse zerado aqui, o que ia acontecer? Ele ia estar valendo quanto agora?
Conserta aqui. Esse contador de CS eu analisei com 3, ele estaria valendo 2. Quando ele voltasse para cá, ele estaria valendo 2 ainda. Aí eu ia digitar o 5, ele ia analisar aqui e descobrir mais dois contador o contador de CS ia contar mais 2 vezes para o 5. Ele ia passar a valer 4 e ele não ia contar aqui, ó, que o número 5 é primo. Por isso eu tenho que zerar ele aqui dentro. Eu zero ele aqui dentro. Vamos aqui. Eu zero ele aqui dentro porque ele vai analisar, vai digitar o 3. Aí ele vai zerar o contador de CS, vai analisar o 3. Vai descobrir o contador de CS é 2. Aí quando eu digitar o 5, ele tem que zerar o contador de CS de novo para analisar o 5. Aí ele volta, eu digito o 7. Aí ele zera o contador dos restos, analisa o 7. E vai fazendo isso várias vezes. Agora o exercício... Ok, finalizou. Agora o exercício está completo. Dá uma olhada na resolução. É só fechar aqui o numérico. Acho que não tem mais nenhuma variável que a gente esqueceu. Se tiver esquecido, depois vocês dão uma olhada aí. IJ, CPRI, CR, C, CR. Esse C aqui não existe não. Ou tem? Esse C não. Tá. E se ele quisesse a soma desses números primos, era só eu criar uma variável soma dos primos, que eu iria zerar ela aqui no início, logo no início. Vamos ver. Eu ia zerar esse soma dos primos e lá se eu descobrisse que o número era primo, além de eu contar que ele era, contar que tinha um primo, eu podia somar também esse número primo na minha variável soma dos primos. Que eu ia receber soma dos primos mais o número que eu tinha digitado. Aí eu ia ter que finalizar essa estrutura condicional e o resto continuava do mesmo jeito. O mais comum é ele pedir a soma dos primos. Se ele pedisse a multiplicação dos números primos, seria a mesma coisa, só que você teria que colocar um sinal de vezes aqui e você ia ter que inicializar a variável valendo 1, porque se você inicializar ela valendo 0, ele ia multiplicar toda vez o 0 por 3, 0 por 5, 0 por 7 e nunca ia ter nenhum valor, ok? É isso aí. Finalizamos, agora eu faço então os exercícios da lista. Boa prova para vocês.